Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em sítio de inserção, principalmente quando se trata de terapia intravenosa, quando nós administramos aí medicamentos nas vias de acesso? Antes de mais nada, vamos esclarecer aí umas dúvidas básicas. Os catéteres venosos centrais, aquele que passa pelo médico, são inseridos geralmente de maneira percutânea, e os catéteres venosos periféricos, que são aqueles vulgos catéteres flexíveis, que é o abocate, até o PIC pelo enfermeiro inserido, eles são inseridos geralmente em membros superiores, sendo assim todo local ao redor da veia que foi selecionada por uma punção, ela é denominada o sítio de inserção. Você ainda está naquela dúvida, mas eu não entendi ainda esse item aí de sítio de inserção. Na minha ilustração aqui, eu tenho a minha mãozinha com acesso venoso aí estabelecido já com uma dama. Primeiramente, nós temos a veia, do membro superior, como eu falei. O sítio de inserção é quando a gente já colocou ali o acesso no paciente, na veia, do paciente, é localizado aqui todo o redor onde foi puncionado o acesso do paciente. Então, esse é um sítio, é um local exatamente onde ficou estabelecido o acesso do paciente. E o acesso venoso é onde tem todo o corpo aqui, geralmente é a dânula ou extensor polifixo, onde fica todo o dispositivo acoplado. Então, o sítio nada mais é ao redor da punção onde foi feita o acesso do paciente. Agora, falando sobre a escolha do sítio de inserção nos casos, geralmente, dos acessos venosos. A escolha desse sítio, onde é o local que vai ser funcionado, é um dos mais importantes aspectos. Por que isso? Porque a gente tem que considerar o calibre, a localização da veia, o tipo de medicamento que vai ser administrado, a duração e o tratamento também pela via aí endovenosa. A gente também tem que iniciar a punção sempre pela extremidade distal para o proximal, sempre do menor calibre para o maior. A distal, o que seria as periferias, os calibres menores, para proximal, já na parte do braço, onde temos os calibres maiores. Isso é importante, porque se a gente perde uma rede venosa da periferia, que seria um pouquinho menor, a gente não perde toda a rede venosa importante, como as calibres mais grossas, para poder a gente realizar uma punção mais acima. Então é importante sempre começar ali das vias distais. As vias mais apropriadas geralmente são o dorso da mão, a cefálica basílica e as veias medianas. Já no caso de um catéter venoso central, que é o que o médico geralmente funciona, também tem um ponto de vista prático, tá? Geralmente existe uma ordem de escolha, mas nem sempre eles seguem essa ordem de escolha, eles vão ver pela condição do paciente também, mas geralmente é escolhido como primeira opção a subclávia do paciente, segunda opção a jugular do paciente, a terceira opção a femoral, que fica ali na perna, praticamente ali na inguinal, e a quarta opção a dissecção venosa, que é a última opção aí, caso realmente não tenha uma condição venosa no paciente. O fator de risco sempre vai ter fator de risco. Primeiramente, os sítio de inserção são muito interligados com o tempo de permanência do dispositivo. Então, vai sim, quanto mais tempo o paciente tiver como dispositivo venoso, sendo ela central ou periférico, o maior tempo de colonização de bactéria vai ocasionar, e vai ocasionar uma infecção localizada, tendo aqueles sinais flogísticos também, que é importante ressaltar isso, tá? A condição da limpeza, se não está fazendo a técnica asséptica correta na hora de fazer a troca de curativo, o extravasamento do medicamento em via subcutânea, que também pode ocasionar um soroma ou uma flebite, ou aquelas condições que ocasiona no paciente, onde também a colonização bacteriana aí tem que ser obrigatório coletar exames de hemocultura para ver que tipo de bactéria já está colonizada no paciente, realizar iniciação de antibiótico terapia, que é um fator aí que é muito ruim para o paciente, que ele fica mais tempo estabelecido no hospital. Deve ser sempre avaliado diariamente, principalmente os curativos dos catéteres venosos centrais, o sentido de inserção deles, se não está tendo sinais flogísticos, extravasamento de medicação, por exemplo, sendo indicados os usos de curativos transparentes e estéreis, que são as películas ou tegadermes, que a maioria dos hospitais já estão aí disponibilizando para os profissionais colocarem nos curativos dos pacientes, uma maior avaliação dos riscos, porque com esparadrapo, microporo ou gás em cima a gente não consegue visualizar, tendo que sempre abrir o curativo, ficar mexendo, manipulando muito o catéter. Isso é ruim também, porque vai ali adquirindo mais índice de colonização bacteriana.
tendo aí as complicações sérias futuras, tá? E quanto mais tempo permanência de um catéter de dispositivo central ou periférico, maior chances uma infecção vai começar ali no paciente. Então, os cuidados de enfermagem básicos, né, com esses dispositivos, sempre realizar a manutenção da inserção. Considerando, primeiro, realizando a técnica asséptica adequada, quando vai se realizar um curativo, utilizar par de luvas estéreis, gases estéreis, clorexidina alcoólica ou até par de ferro para curativo estéreo, para manipular e não contaminar o local quando está fazendo o curativo, evitando também contaminação da pele ou os dois dispositivos, limpar sempre ali o acesso junto quando está fazendo o curativo, trocar o curativo sempre úmido ou sujo, ou quando as películas que estão bem ali bonitinhas, não está tendo nenhum sinal de sujidade, permanece de 5 a 7 dias, dependendo do protocolo institucional. A gente não utiliza antibiótico tópico ou sistêmico como profilaxia, isso aí é das últimas opções e caso possível não usar, tá? E em cada troca do curativo a gente sempre realiza antisepsia com clorexidina alcoólica, hospitais utilizam o clorexidina alcoólica depois que passar primeiro ao soro fisiológico, isso vai depender do protocolo e como é estabelecido. A gente sempre vai desinfectar as conexões tensor-valvulado, o dânulas com álcool 70 sempre, quando for utilizado para justamente não colonizar bactérias no local. Se possível, utilizar sempre trocas das torneirinhas, polifiques, dânulas, equipos a cada 72 horas ou conforme estabelecido também nos protocolos, tá? Utilizar equipo próprio para nutrição parenteral. Fotossensíveis, medicamentos fotossensíveis também tem um equipo específico. Os hemoderivados também têm os seus equipos. E os lípides, que são os medicamentos mais gordurosos, também. Tem sempre a condicionar no equipo certo. Se você tiver dúvida relacionada a esse assunto, pode deixar nos comentários que nós vamos respondendo. E também convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando vídeo relacionado à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.